Olá, estamos aqui de volta para o nosso workshop de marketing cultural e hoje nós vamos falar de literatura. A literatura como uma investigação social, a literatura como investigação sobre a cultura brasileira. Trouxe dois autores e duas obras, Jorge Amado com Capitães de Areia, nós iremos falar rapidamente. Jorge Amado foi um importante escritor regionalista, um importante escritor que abordou temas regionais, Capitão de Areia, ele trata de uma história sobre a cidade de Salvador, mas é um exemplo que eu trouxe para a gente ver como que a literatura, ela retrata o social, ela retrata a cultura. Então, a arte literária retrata a cultura. Eu também trouxe outro escritor, que é o Dias Gomes, com Um Pagador de Promessas, que também retrata a cultura baiana, retrata o sincretismo religioso, e é muito legal de ver nessas obras justamente isso, você analisar a literatura como um elemento para a análise social. Então vamos lá para a nossa aula? Continuando nossos estudos sobre cultura brasileira, hoje eu vou falar de literatura. Literatura regionalista, a literatura sertanejista, que serve como uma investigação social da cultura regional brasileira. E para essa aula eu sugiro que vocês procurem a defesa de mestrado da Miriam Araújo, O Mundo Imaginado, mas nem tanto, de Carmo Bernardes, que foi uma dissertação de 2009, no mestrado dela em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. Está disponível nesse site, que eu cito aqui abaixo. É uma leitura interessante quando se trata dessa análise mesmo da literatura sertanejista. A Miriam, ela acredita, no seu texto, ela diz que a literatura, ela vai além de uma mas vai além de uma arte literária, Ela trabalha como investigação social. A arte, como um todo, ela está no campo das investigações sociais, Através da arte nós conseguimos perceber a maneira como que aquele povo vive, como é a cultura local. Então, as manifestações artísticas, música, pintura, escultura, literatura, teatro, arquitetura. E o artista literário, o escritor, o poeta, ele expressa por meio das palavras. Enquanto o musicista expressa a sua arte através da música, o pintor através da pintura, o escultor através da escultura, o artista de teatro, o dramaturgo, o diretor, expressa através da obra teatral. E um arquiteto, através de sua arquitetura, o artista literário, ele expressa por meio das palavras. Então, ele passa a mensagem através dessa comunicação de léxicos e das estruturas frasais. A Miriam, ela diz na página 10, abre aspas, é justamente por ser uma manifestação cultural, a literatura é também uma forma de conhecimento da vida social. Neste artigo, Araújo, ela cita um importantíssimo literário brasileiro, que é o Antônio Cândido. Nós, estudantes de literatura, da Faculdade de Letras, nós estudamos também Antônio Cândido, porque ele é um crítico literário muito importante. Todos os estudantes de letras, eles passam pela faculdade, eles têm contato com as obras de Antônio Cândido, dos escritos de Antônio Cândido. O nome dele é Antônio Cândido de Melo e Souza, nascido no Rio de Janeiro em 1918, e ele faleceu em São Paulo em 2017. Foi um professor crítico literário e sociólogo, e ele é muito respeitado nas principais universidades do Brasil, por introduzir em 1962 a literatura comparada.
Então ele trouxe, né, ele transformou a disciplina de teoria literária em duas, em teoria literária e literatura comparada, trazendo para nós, estudantes de literatura, amantes das artes literárias, um entendimento muito mais amplo, né, da literatura em comparação à sociedade, em comparação às outras artes. Ele é professor emérito da USP e da Universidade Estadual de Paulista, a Unesp, doutor honoris causa da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e da Universidade da República do Uruguai. Extremamente importante, respeitadíssimo, todas as minhas honras para Antônio Cândido. Então a literatura, ela assume um sentido histórico e extraordinário no poder comunicativo, tornando-se, como diz Araújo, né, abre aspas, língua geral de uma sociedade, a busca de autoconhecimento. A literatura e a produção literária como expressão da cultura brasileira. Então, um sistema simbólico de comunicação interior e exterior. A literatura, né, o escrito, a arte literária é um sistema simbólico de comunicação do interior do poeta para o seu mundo exterior. Então, e vice-versa, é a visão que ele tem, né, as influências que ele tem do mundo exterior que refletem diretamente no seu mundo interior. Então, a arte, além das vivências particulares do artista, é um objeto de investigação dos estudos da sociedade. Então, a arte, ela deixa de ser somente algo particular do artista para ser uma investigação do que está acontecendo à sua volta. Certo? É como se fosse um relato, um material sociológico de estudo. Então, a literatura, ela trabalha com isso também. Exemplo disso, né, que a arte, ela vai além das experiências particulares do artista, eu trouxe aqui um exemplo do livro Capitães de Areia, de Jorge Amado, né, que é esse livro aqui, eu tenho ele aqui comigo nas minhas mãos. É o livro Capitães de Areia, do Jorge Amado. E o Jorge Amado, ele foi um baiano, né, que está aqui na orelha do livro. Vou ler para vocês. O baiano Jorge Amado, 1912-2001, foi um dos mais importantes escritores brasileiros do século XX, com obras traduzidas em dezenas de idiomas e adaptadas com sucesso para o cinema, teatro e televisão. Entre seus romances mais célebres estão Mar Morto, Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos e Tenda dos Milagres, que está no site aí, jorgeamado.com.br. Tá aqui, né, a carinha do Jorge Amado, importante escritor regionalista brasileiro, que retratou, né, que sua obra retrata, é uma investigação social. Ele nasceu em Itabuna, em 1912, e ele faleceu em Salvador em 2001. Foi filho de fazendeiro de café, não, está escrito café aqui, mas ele não foi de café, tá errado. Ele foi de cacau, né? E ele estudou direito no Rio de Janeiro. Foi um dos mais famosos e traduzidos escritores brasileiros. Em 1931, ele publicou seu primeiro livro, que é O País do Carnaval, e ele foi o escritor brasileiro mais adaptado do cinema, do teatro, da televisão, com Dona Flor e seus dois maridos, Terra dos Milagres, Tieta do Agreste, Gabriela, Cravo e Canela e Teresa Batista, Cansada de Guerra. 49 livros, traduzidos em 80 países, 49 idiomas, em braille e em fitas gravadas para cegos. É uma intelectualidade comunista brasileira e essa sua intelectualidade comunista está presente em vários dos seus livros e vários dos seus escritos. Ele retratou em Capitães de Areia, né, os moradores do Trapiche baiano,
Ele foi da geração de 30, a geração de 30 é aquela geração que passou a analisar, né, o homem dentro de sua geografia. Então, analisou os impactos, né, sociais no homem. E a arte literária, ela passou a observar de forma mais detalhada o regionalismo. Ele falou muito sobre a cultura e as condições sociais mais carentes e sofridas. Ele fez uma análise marginal do homem. O que é a análise do marginal, né? O homem que vive à margem da sociedade. Hoje a gente tem a gente liga muito a palavra marginal ao bandido, mas isso é também preconceito, né? Um preconceito linguístico, porque o marginal, né? Um preconceito na fala, um preconceito de termo, porque o marginal é a pessoa que vive à margem da sociedade, não necessariamente que ele tenha cometido algum crime ou que ele seja algum delinquente. Em 1931, ele publica Capitães de Areia, Meninos de Rua que Aterrorizam a Cidade. Foi uma obra censurada, foi uma obra que ela foi queimada em praça pública, vários livros foram queimados, né? Nossa, isso aconteceu há menos de 100 anos atrás. Parece muito absurdo a gente pensar, mas aconteceu. Ela foi republicada depois de alguns anos, mais ou menos, não me lembro bem, mas depois de uns 10, 15 anos ela foi republicada. E esse livro, o que ele traz? Ele analisa a ineficácia dos reformatórios, conta da história desses meninos que moram no Trapiche, né, nas areias, e que eles se tornam os capitães da cidade, que eles aterrorizam a cidade. Só que uma coisa muito interessante do livro é que esses meninos, eles são apenas meninos, são crianças, né? E são meninos e crianças que não são vistos pela sociedade. E trata também o tema do reformatório ineficiente. Então, esse livro, ele traz essa humanidade, essa visão social muito importante, né? Porque ele trata, quando ele tem um carinho por esses delinquentes, porque ele vai ver que esses delinquentes são apenas crianças que foram vítimas, né, de acontecimentos, que elas não foram devidamente cuidadas pelos adultos. Nesse livro, ele não tem um personagem exatamente principal, né? Porque quando você tem um livro que trata da coletividade, uma obra de teatro que trata da coletividade, um filme, né, que trata da coletividade, é muito difícil ter um personagem principal. Pode ter algum personagem que se destaca, mas não um personagem principal. Então, aqui, entre outros, eu trouxe somente aqui o Pedro Bala, né, só citando o Pedro Bala, porque ele é um menino que ele apresenta uma liderança nata. Né? O pai dele foi morto devido a manifestações sociais, né, sindicalistas, e ele passou a viver nas ruas. Então ele tem essa coisa da liderança nele, a liderança nata. Vou ver se eu acho um trechinho aqui que fala dele. Aqui fala assim, ó, na página 29, eu não sei se eu coloquei ela aqui, coloquei, página 29, aqui também que mora o chefe dos Capitães da Areia, o Pedro Bala. Desde cedo foi chamado assim, desde seus 5 anos, hoje tem 15 anos. Há 10 que vagabundeia nas ruas da Bahia. Nunca soube de sua mãe, seu pai morrera de balaço. Ele ficou sozinho e empregou anos em conhecer a cidade. Hoje sabe de todas as ruas e de todos os becos. Não há venda, quitanda, botequim que ele não conheça. Quando se incorporou aos Capitães da Areia, os cais recém-construídos, atraiu para suas areias todas as crianças abandonadas da cidade.
O chefe era Raimundo, o caboclo, mulato, avermelhado e forte. Não durou muito na chefia o caboclo Raimundo. Pedro Bala era muito ativo, sabia planejar os trabalhos, sabia tratar com os outros, trazia nos olhos e na voz a autoridade de chefe. Um dia brigaram. A desgraça de Raimundo foi puxar uma navalha e cortar o rosto de Pedro. Um talho que ficou para o resto da vida. Os outros se meteram e, como Pedro estava desarmado, deram razão a ele e ficaram esperando a revanche que não tardou. Então, conta um pouquinho aqui, né, do Pedro Bala, esse líder nato. Depois, tem, entre outros personagens que também têm suas histórias muito particulares, que retratam, né, suas vidas, sua sociedade, suas influências culturais, né, o desenvolvimento que o meio trouxe à vida deles, né, como eles se desenvolveram nesse meio. Ele também apresenta a personagem Dora, e a personagem Dora tem um capítulo dedicado a ela que é muito bonitinho, que chama Noite da Grande Paz dos Teus Olhos. Então vale a pena ler. Quem não conhece Capitães de Areia, vale a pena ler. Sabe, lê devagarinho. Então, Capitães de Areia é talvez o romance mais influente de Jorge Amado, né? Isso daqui está escrito aqui na orelha do livro, ó. Capitães de Areia é talvez o romance mais influente de Jorge Amado, clássico absoluto dos livros sobre a infância abandonada, assombrou e encantou várias gerações de leitores e permanece hoje tão atual quanto na época em que foi escrito. Causou um rebuliço esse livro, né? Porque ele foi um livro que ele olhou para aquilo que ninguém estava olhando, que são os meninos, as crianças abandonadas, né? A história crua, comovente dos meninos pobres que moram num trapiche abandonado e vivem de pequenos furtos e golpes, aterrorizando a cidade de Salvador, causou impacto desde o lançamento em 1937, quando a polícia do Estado Novo apreendeu e queimou em praça pública milhares de exemplares de livros, entre outras obras do autor. Longe de manifestar piedade ou condescendência por suas pequenas criaturas, Jorge Amado as retrata como seres dotados de energia, inteligência e vontade, ainda que cercado pelas condições sociais hostis em que estão inseridos. Do valente líder Pedro Bala, com o rosto atravessado por uma cicatriz de navalha, para acompanhar a leitura, né, do valente líder Pedro Bala, com o rosto atravessado por uma cicatriz de navalha, ao Carola Pirulito, que reza todas as noites para purgar seus pecados, do sensato professor, único inteiramente letrado do grupo, ao sedutor gato, aprendiz de cafetão. Cada um desses meninos tem por sua personalidade, sua concepção de mundo e seus sonhos modestos. É uma riqueza, né, como que ele descreve os personagens. Entre o mar e a cidade, batendo carteiras, praticando golpes engenhosos, realizando pequenos furtos, descobrindo o amor das mulheres e de outros homens, os capitães da areia crescem e se tornam homens ao longo deste autêntico romance de formação. Eu trouxe esse livro para a gente exemplificar aquilo que nós falamos, né? Um romance, um livro, ele não é só uma obra artística, vai além, é uma investigação social. Vamos falar agora um pouquinho da literatura regionalista, né, das características. Nós já estamos falando da literatura regionalista, mas o que seria, né? Araújo, ela cita a literatura regionalista sertanejista. Ela traz esse termo, né? Ela usa esse termo na sua defesa de mestrado.
Então ela faz uma abordagem da literatura regionalista, sertanejista, né? Uma comparação entre a região e o sertão e a literatura. Então o sertão visto não só por seus costumes, paisagens, mas também pelos tipos humanos. Faz uma análise crítica às desigualdades, às injustiças, os preconceitos, a opressão dos trabalhadores rurais. E o tipo regional e sertanejo, como identidade de uma localidade, está desaparecendo, como Araújo cita, né, em decorrência do processo de inserção da região à lógica capitalista. Então, esse processo de inserção do regional na lógica de trabalho capitalista está fazendo que esses costumes, essa identidade venha desaparecendo. Volto a falar da importância do gestor, da importância do artista, da importância do agente cultural em estar sempre resgatando, estar sempre promovendo a arte regional. E como eu falei, a literatura, ela traz muito além desses tipos humanos. Então, quando você lê uma obra de Jorge Amado, por exemplo, o Capitães de Areias, que nós estamos falando aqui nessa aula, você vê muito mais do que as características humanas daquele grupo, né? Você vê de forma individual que cada personagem tem sua característica, cada personagem tem sua personalidade, né? Mas se você coloca isso dentro de um grupo, você já faz uma crítica à desigualdade social, você já debate sobre injustiças e preconceitos e formas de opressão. Aqui ele está falando da cidade de Salvador. Vamos falar agora dos importantes escritores brasileiros e suas importantes obras. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre Dias Gomes. Nas próximas aulas, nós vamos trazer alguns outros autores regionalistas para ilustrar nosso bloco de cultura brasileira. Mas quem que é Dias Gomes? Dias Gomes, Alfredo de Freitas Dias Gomes, ele nasceu em Salvador, hoje nós estamos falando dos baianos, né? E ele morreu em São Paulo em 1999. Romancista, dramaturgo e escritor de telenovelas. Escreveu Bem Amado, Roque Santeiro. Foi integrante da Academia Brasileira de Letras. E o livro que eu trouxe aqui para a gente comentar um pouquinho, procurando o meu livro aqui, é O Pagador de Promessas. Eu tenho aqui o livro também O Santo Inquérito, que foi um livro que veio depois, uma peça teatral. Vamos falar um pouquinho do Pagador de Promessas. É uma peça de teatro de gênio, e o gênero literário é a dramaturgia. Então, quando você pega uma dramaturgia, o que seria uma dramaturgia, É um texto que ele foi escrito para ser encenado. Então, claro que você pode pegar uma peça de teatro, um livro, no caso aqui, Pagador de Promessas. Você vai pegar o livro e vai ler a peça, mas ela foi originalmente escrita para se transformar numa peça, num teatro, para se transformar numa montagem teatral, para se transformar num espetáculo, através da visão do encenador, através da visão do diretor, com os outros elementos que são necessários para formar uma peça de teatro, como figurino, música, os atores, o cenário. Então, quando você pega para ler aqui a peça, então ele é um escrito, você vê que ele está dividido, que há a presença de atos e cenas e também há a indicação de rubricas. Normalmente, quando você pega um texto teatral, ele tem a indicação de rubricas. Olha aqui, por exemplo, olhando a igreja, não sei se vocês estão conseguindo ver, olhando a igreja, que é uma indicação. E o que é essa indicação? É quando o dramaturgo, ele sugere algo para o encenador. Essa
fala, né, vamos dizer, este texto literário, ele não aparece quando ele é encenado. Isso que caracteriza o gênero literário de dramaturgia. É um drama trágico, traz, né, reflete uma problemática social. O drama, ele conta a história do Zé do Burro. Quem que é esse Zé do Burro? É um personagem que ele vai para Salvador para pagar uma promessa. Então ele pega aquela cruz pesada, uma cruz tão pesada quanto a de Jesus Cristo, ou mais pesada que a de Jesus Cristo, para ele ir a Salvador para pagar uma promessa para Santa Bárbara. Essa peça teatral, ela aborda a questão do sincretismo religioso na cultura brasileira. Foi então que eu me lembrei que Iansã é Santa Bárbara e prometi que se Nicolau ficasse bom, eu levava uma cruz de madeira da minha roça à igreja dela no dia de sua festa. O sincretismo religioso, como nós vimos aqui nessas imagens, um pouquinho do filme, é uma tentativa ou uma alternativa que os negros africanos, né, vindos da África, encontraram para conciliar as diferentes crenças, né, conciliar crenças opostas. É um termo que ele é mais usado quando se fala de referência religiosa, né? Na Bahia isso é muito comum, é praticamente um tratado religioso tradicional da Bahia, onde tem essas influências de diferentes crenças africanas que são praticadas em rituais da Igreja Católica. O sincretismo entre as religiões de origem africana e católica é uma poderosa tradição brasileira e foi uma poderosa arma para que os africanos mantivessem as suas tradições religiosas, mantivessem as suas tradições, suas raízes, suas crenças, e isso foi trazido para a cultura brasileira através do sincretismo. Sem esse sincretismo, provavelmente os traços religiosos africanos não teriam se mantido até hoje na cultura brasileira. Nós agradecemos muito, né, aos negros africanos por ter praticado esse sincretismo lá há muito tempo atrás e mantido essa tradição que hoje é tão bonita e faz parte da cultura brasileira, faz parte da cultura baiana e está aí presente. O grande problema assim, da obra é que as pessoas não acreditavam que o personagem queria pagar uma promessa. Que ele não estava ali simplesmente para pagar uma promessa por uma graça alcançada. As pessoas começaram a julgá-lo e falaram que ele queria ser maior que Jesus, né? E aí, como ele promete dividir sua pequena propriedade com os que têm menos que ele passa a ser julgado como um agitador político em prol da reforma agrária. É um livro que trata do preconceito religioso, né, do preconceito regional. Em 1962, Anselmo Duarte, né, sob direção de Anselmo Duarte, foi lançado o filme O Pagador de Promessas, que é um filme brasileiro do gênero drama, e foi o único filme brasileiro a conquistar a Palma de Ouro do Festival Nacional de Cannes. É um filme extremamente importante que retrata a nossa cultura. Vale a pena ler a obra, vale a pena assistir as montagens, e o filme está disponível gratuitamente no YouTube.
Parabéns. O senhor é um herói. 7 léguas carregando essa cruz. Pesadinha, hein? E dentro de algumas horas o Brasil inteiro vai saber. O senhor vai ficar famoso. Quanto deve pesar essa cruz? Sei, não pesei. Por menos que pese, é um recorde. Sob esse aspecto, podemos considerar um grande feito esportivo. Uma prova de resistência física e de dedicação. Mas como nasceu a ideia dessa peregrinação? O burro adoeceu. Então ele fez a promessa de carregar a cruz e dividir o sítio com aquela cambada de preguiçoso. Burro? Que burro? Por quê? O senhor também vai achar que meu burro não vale uma promessa? De modo algum. Fabuloso. Repartir o sítio. O senhor é a favor da reforma agrária? Reforma agrária? E é isso? É o que o senhor acaba de fazer com o seu sítio? Eu não estou arrependido, moço. É a favor da reforma agrária. E se o governo desapropriasse as terras não cultivadas e dividisse entre os camponeses? Será muito bem feito. Cada um deve trabalhar no que é seu. É contra a exploração do homem pelo homem. O senhor pertence a algum partido político? Já quiseram me fazer vereador. Uau. Mas desta vez, seu... Zé do Burro, seu criado. Seu Zé do Burro, o senhor vai ser eleito com burro e tudo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu sou completamente apaixonada por esse filme, eu sou completamente apaixonada por essa história, O Pagador de Promessas. É uma obra genial de Dias Gomes. Também sou completamente apaixonada por Capitães de Areia, que é uma obra genial do Jorge Amado. Nas próximas aulas nós vamos continuar falando de literatura regionalista e trazer alguns outros autores, algumas outras obras que retratam a nossa cultura brasileira. Então, até a próxima aula.